Vamos para a cozinha, porque a Patrícia Raymond está esperando pela gente para fazer um feijão tropeiro para começar essa semana. Bom dia! Bom dia! Tudo bom, lindona? Tudo, e você? Joia também. Querida, me conta. Esse feijão tropeiro é aquele clássico ou temos aqui algumas adaptações, gourmetizações? Esse é o classicão. 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 Porque esse dia é muito especial, né? A gente sabe que 31 de outubro é o dia das bruxas, mas aqui no Brasil a gente comemora o dia do Saci. Exatamente. E aí a gente trouxe uma culinária para brincar com isso tudo. É, exatamente. Na verdade, o feijão tropeiro, ele veio lá de Goiás, né, de Minas. Onde os tropeiros, que eram os carregadores que traziam mercadoria nas mulas, eles vinham para pegar a estrada, enfim. E aí não podia levar nada com caldo. Sim, tinha que ser bem sequinho. Bem sequinho. E aí se popularizou o feijão tropeiro, que tira o caldo, põe a farinha, ela dá uma secadinha. Uma coisa bem nossa, né? Bem raiz bem mesmo raiz. do Brasil, assim como o nosso Saci, né? Por isso que a gente fez uma mesa tão bacana, assim, ó. Pipoca, que ele gosta muito. Sim. Veio. Goiabada. A pimentinha pra dar uma sorte nesse dia, porque azar nem pensar, nunca, não queremos. A goiabada, ele gosta de goiabada também? Goiabada, pé de moleque, paçoca. Eita! Vamos oferecer pra ele hoje também, né? Tá Pra ele tudo ficar na feliz, mesa parar já. de sumir com as coisas em casa, né? Lindora, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho e já volto, então. Tá bom, pra tá gente ótimo. começar a nossa culinária. Perfeito, tá bom? tá bom. Olha, vamos lá que tem um cheirinho me chamando. Ela já botou alguma coisa pra fritar, porque o cheiro chegou do outro lado do estúdio. Que perfume, Adivinha, mulher. o que eu Bacon, vida! Que cheiro maravilhoso. Gostoso, né? Nossa eu já me Senhora. adiantei aqui, fui colocando, porque eu preciso da gordurinha do bacon, do olhinho do bacon, que nessa receita a gente não usa nenhum tipo de óleo, a não ser o óleo do bacon. A gordura natural aqui, né? A gordura né? natural, Tá. exatamente. Legal. Então, vou começar. Posso? Claro, deve. Então, tá bom. Então, o bacon já tá fritando. Bacon na panela. Perfumando o andar inteiro, né? Nem só o estúdio. Daqui a pouco o pessoal tá lá na sala VIP sentindo o cheirinho desse feijão. Que É uma delícia, né? Nossa, aqui é eu bom coloquei demais. linguiça fresca. Eu cozinhei ela antes. Dei uma ferventadinha, na verdade. Tá. Pra ela ficar mais durinha, pra poder fazer o corte que eu quero. Porque se eu fosse cortar ela crua, ela ia despedaçar. Sim. Né? Aqui eu tô usando toscana, mas pode usar calabresa, tanto faz. Faz o tipo de processo que linguiça. você Faz exatamente. sugeriu agora. Isso, Tá. a ferventa, corta em cubinho. Se quiser cortar em rodelinha, enfim, isso é livre. A gosto do freguês. Exatamente. Tá bom. Aí é que eu pus, deixei soltar um pouquinho da gordurinha. Aí vou colocar cebola picadinha e alho picadinho. E vou Muito misturando. legal, né? A riqueza que a gente tem, né? E a história de muitos pratos, né? Que vieram justamente dessa necessidade de fazer uma receita prática que durasse, né? Sim. As carnes secas, né? Arroz tropeiro, feijão tropeiro. A gente tem arroz carreteiro, né? Carreteiro. Também. A gente tem muitas receitas super interessantes e muito gostosas que ficaram um legado dessa época, né? Sim, e na Da nossa verdade... história. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o fogo. Aqui Uma bombada na aqui como a gente não tem muito o tempo de casa, tem que dar uma aquecida mais forte. Quando você falou do arroz, eu lembrei do arroz dessas carreteiro. receitas deliciosas que a gente tem. E muita gente pergunta, né? Ah, mas pode pôr linguiça? Eu tenho uma linguiça congelada no congelador, uma linguiça Tem uma carne defumada, seca aqui sobre tem um uma carne pedaço de uma seca. feijoada que eu fiz e tal. Fique à vontade. O arroz Sim. de carreteiro, o feijão tropeiro, eles são pratos que a gente pode adaptar, né? Que fica bem gostoso e a gente faz qualquer tipo de adaptação. E é uma refeição só, né? Um prato só. Uma panela só. E uma refeição completa. Super né? completa. Tem tudo ali, né? Super. Aí aqui a gente vai deixar murchar a cebola, vai deixar murchar alho. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas... Em casa se dá um tempinho maior na Exato. panela. Ah, já entra com ovo agora. Tá. Coloco o ovo. E aí vai fazer como se fosse um omelete. Um omeletão. Bem saboroso. Bem gostoso. E aí a gente vai deixando ele cozinhar até ele ficar mais... perder a água dele, né? E ele ficar bem durinho junto com as carnes. Se você quiser colocar aqui... Tem gente que coloca frango desfiado, tem gente que coloca pedaço de músculo que já está cozido, às vezes sobrou de uma outra refeição. Fica à vontade, é muito gostoso. O prato democrático, né? Muito. O prato tradicional, original mesmo, é feito com a carne de porco, né? Bacon e linguiça. Não colocava carne seca antes, hoje já se coloca. Até esse prato, tem uma curiosidade, em Minas, ele é de Goiás, ele foi para Minas. E aí, quando ele chegou em Minas, lá no Mineirão, no estádio do Mineirão,
servia esse feijão tropeiro no restaurante da frente do estádio. E aí o pessoal ia pro jogo, mas ia comer antes de entrar no estádio. E aí ficou conhecido como tropeirão lá. Então o Mineirão tem o tropeirão. E hoje tem mais de 60 restaurantes de feijão tropeiro em Minas. Virou uma mega rede. Virou uma loucura, assim, todo mundo vai para comer. E aí lá, sim, já começaram a colocar... tradicional. Sim, começaram a colocar outros ingredientes, enfim, deu uma... Aí tem tropeiros e vários outros sabores, se quiser, com outras coisas. Que legal. Sim, é muito legal. Vitória. Ó, aqui, não sei se a câmera consegue pegar aqui, ele tá bem aí, soltinho. Joia, bem soltinho, ó. O ovo tá bem cozidinho, tá vendo? E aí eu vou entrar com feijão já cozido. Aqui eu tô usando feijão de corda. Tá. Tem diferença? Não tem. Na verdade, eu tinha feijão de corda, acabei fazendo com feijão de corda. Pode ser com fradinho. Pode ser fradinho, pode ser preto, pode ser carioca, vermelho, o feijão que quiser, não tem problema, tá? E aí tem que ser sequinho, não pode ter caldo. Não pode ter caldo. Então, se você tem lá um feijãozinho, normalmente o pessoal já deixa um feijãozinho meio congelado, né, dentro do freezer, do congelador, não tem problema. Você pega, a única coisa que você vai ter que fazer é escorrer o caldo. Escorre o feijão, deixa o caldo bem sequinho. Depois você pode usar esse caldo para fazer tanta coisa boa também. Exatamente, né? Dá pra fazer um tutu, um caldinho de feijão. Aqui, o meu, eu cozinhei pouquinho. Tá? Eu deixei ele em remolho e cozinhei 5 minutinhos na pressão. Para deixar uma textura. Ele tem que estar mais durinho, porque senão ele vira tutu. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Ele amassa enquanto mexe aí, né? Exatamente, tem que tomar cuidado com o ponto do feijão. Aí aqui, ó, coloquei o feijão. Ó, agora eu vou entrar com a couve. Vou fazer mais pertinho aqui. Pessoal, tendo dúvidas, manda. Lembrando que se você quiser marcar, né, deixar aí a receita anotada para você, você pode copiar do nosso Instagram, @Revista da Cidade TV. A gente já passou para você aqui na tela, mas temos ela eternizada nas redes para você anotar as quantidades, o modo de fazer, tá tudo certinho anotado para vocês, tá bom? Aí aqui, ó, eu coloquei a couve, dei uma refogadinha, e aí eu vou entrar com um caldinho. Aqui eu fiz um caldinho de costela. Ah, que delícia! Mas quem quiser pode pôr água e sal. Não tem necessidade, tá vendo? Ó, eu vou colocar, por que a gente coloca? Aqui, na verdade, esse é um caldinho industrializado, né? Um caldinho pronto. Quem não gosta, esse tem menos sódio, mas quem não gosta também não tem necessidade, pode colocar só água com sal, mas acaba trazendo um saborzinho mais gostoso quando você coloca o caldinho. E precisamos dessa água depois para vir justamente secar com a farinha. Isso, por 2 motivos. Para cozinhar um pouquinho a couve, porque o resto está muito seco, então não dá. E aí depois a gente precisa secar na couve. Que é exatamente essa história, né, do tropeiro. Essa brincadeira dos secos e molhados. Exatamente. Ó. Agora tem pergunta para você falando na farinha. O nosso fã-clube aqui do Revista da Cidade quer saber se tem que ser a farinha, pode ser a farinha de rosca ou tem que ser a de mandioca? Então vamos lá. A farinha de rosca, ela acaba trazendo uma umidade diferente da farinha de mandioca. Vai mudar a consistência do prato. Ele vai ficar um pouco mais pra tutu, vai ficar mais meladinho. A farinha de mandioca, apesar de a mandioca ser um amido, ela é menos amido do que a rosca. Ela vai secar mais. A rosca é um glúten, né? E a farinha de milho? Também dá pra usar. Dá pra usar? Farinha de milho eu acho que melhor que rosca, inclusive. Mas aquela história. De repente você tem essa em casa, né? Não vai deixar de fazer o feijão por causa disso, pode fazer, vai ficar gostoso. Mas a farinha de mandioca realmente nesse prato é bem mais gostosa. Tá bom. E a Márcia tá aqui mandando um beijão pra você. Você tá sempre radiante. Ela é uma querida, A Márcia, ela é uma querida. Ela sempre me acompanha. Beijo, Márcia. Só tem queridos assistindo a gente aqui, né? Esse pessoal aí, depois todo mundo me chama no Instagram e eu quero responder todo mundo. Eu nunca consigo responder todo mundo. Muito bom. A Rita tá acompanhando, falando que a receita é uma delícia. E a dúvida da Márcia também é, por que não me convidaram? Pode vir. Pode chegar. Chega todo mais, mundo. lindona. Ó, então vamos lá. Pedir pra câmera pegar aqui um pouquinho. Ainda tá fervendo e ainda tem um pouquinho de água, tá vendo? Esse é o ponto que a gente vai precisar pra colocar não é pra esperar secar. Não espera secar. Ele tem que ter uma umidade, senão ele vai acabar ficando muito seco. Farofinha, né? Lá nos tropeiros, eles realmente comiam seco porque secava do sol mesmo, né? A umidade vai embora. Mas assim, a gente que tá em casa, a gente pode comer uma coisinha mais umidazinha. Uma suculência. Antes de colocar a farinha, eu vou colocar um pouquinho de pimenta dedo de moça. Delícia. Pra quem gosta, pode pôr dedo de moça. Pra quem não gosta, pode pôr pimenta do reino. Pra quem não gosta de pimenta, não precisa pôr nada. Tá.
Essa é a receita tradicional. Se em casa, se quiser pôr um pouco de páprica defumada, se quiser trazer um pouquinho de outros sabores, alecrim, orégano, manjericão, fique à vontade, tá? E aí, quando chegar nesse ponto que tem esse restinho de água, a gente vem com a farinha. E a gente não vai pôr ela de uma vez. A gente vai pôr metade dela. Ah, vai sentindo o ponto dele, é isso? Aí a gente... Porque não é pra virar tutu. Não pode, né, ficar aquele ponto de purê, tá vendo? Então, ó. E aí, ó, secou a água, percebe? Ó, que não tem mais água nenhuma. A farinha já pegou, absorveu. Já absorveu. E aí que vem a diquinha do que sempre tem, né? Dica amiga. Dica amiga. Quando ela secar e absorver, a gente vai colocar o restante da farinha, ou uma parte da farinha, como você quiser, até ficar com uma nevinha de farinha em cima. A gente não vai misturar mais, ficar mexendo mais, para que ele não absorva mais. A gente quer um pouquinho da farinha mesmo. Sabe quando você come um feijãozinho que você joga a farofinha assim em cima? Sim. Essa é a ideia aquela do feijão secadinha tropeiro. final, só por cima. Só por cima. Então, eu prefiro desligar. Que delícia. E colocar. Quer dizer que tá pronto. Tá. E quem vê você fala assim, hoje tem feijão tropeiro aqui em casa. Acho que você ficou horas na cozinha fazendo, né? Você vê? Olha que uma fácil. panela, muito rapidinho. Bom. Muito bom e muito gostoso. Muito. Vou finalizar com cheiro verde ou com salsinha. Aqui eu tô usando salsinha, pra quem gosta pode pôr bastante, pode pôr pouca. Tá. Aqui, como eu coloquei caldo de costela, eu não coloquei sal. Tá? Então, no final, quando a gente coloca caldo, no finalzinho, você vem com uma pitadinha só pra ressaltar o sabor um pouquinho. Tá bom. E acabou. Então, enquanto você serve, deixei tudo certinho aqui, dou um recado e volto já. Perfeito. Tá bom? Obrigada, viu, minha linda? E tá bonito. E tá cheiroso. E o nosso estúdio hoje tá um perfume só. Bom também. E muito bom pra começar a semana, né, gente? Agora é hora da felicidade maior, né? Hora de comer essa delícia. Olha que prato! Se não é a alegria da segunda-feira um negócio desse, minha gente. Olha! Ai, venham aromas, venham. Meu Deus, Paty! Que espetáculo! E tá bonito, hein? Tem aqui. Obrigada, minha linda. Ó, a gente pega um pouquinho do arroz. O arroz branco é o que precisa aqui, né? É o melhor complemento, né? Exatamente. Na verdade, é um prato que pode até ser comido só ele mesmo, verdade. Né? Como único, né? Sim. Mas a gente tá acostumado do arroz, feijão, do Mas brasileiro. combina, né? Como combina? Muito, né? É gostoso, né? Muito, aliás. Tem alguma chance de eu falar alguma coisa diferente? De que delícia! Sobe o som! Que delícia, hein? Que delícia, hein? Pega o sabor. Que bom. Que sabor. Que bom, fico feliz que você Que gosta. espetáculo. Não dá vontade de parar, esse que é o problema. E o legal é você ver que não tem tanto tempero, né? Não é uma coisa carregada de tempero, é o próprio sabor Tudo na medida. de todos os alimentos. Exatamente. E tudo com uma textura muito gostosa. O feijão, como você falou, naquela textura que a gente sente que ele tá feijão, ali. né? Não tá todo amassado, tá perfeito. Que ótimo. E conta das comidinhas, de tudo. Conta Quem aí, Paty. quiser marmitinha, pronta, low carb, cetogênica, tradicional, pode me contatar pelo Instagram, @chefpatriciareimann. Lá também tem meu WhatsApp, quem quiser, né? Fica à vontade. E hoje também quero mandar beijinhos. Manda! Quero mandar beijinho para 2 pessoas que apareceram na minha vida, que foi Deus que mandou, tenho certeza absoluta, que é o Mário e a Dani. Você manda um beijinho. Lindo! Pra eles. Tomara que eles estejam assistindo. Sim. A gente com manda o link certeza. depois pra eles no YouTube. Sim. Ó, querida, obrigada, viu? Imagina. Arrasou. Obrigada a você. Boa semana pra você. Obrigada pra você também. Volta logo, viu? Amém, obrigada. Ó, pratinho do Leão já tá aqui com arroz. Daqui a pouquinho você vai ser feliz ali. Nossa, Leão, que maravilha. Tá muito gostoso.